Olá, estamos de volta com mais um episódio de Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Rispa. Rispa foi uma concubina de Saul, de quem Saul se agradava muito. E com ela Saul teve 2 filhos. Essa mulher, apesar de ser uma concubina, e naquela época, naquela cultura, as concubinas tinham certa proteção, mas não tinha a mesma importância e os mesmos direitos de uma esposa legítima. E Rispa viveu nessa época. Ela era preferida de Saul e teve 2 filhos com ele. Quando nós falamos há um vídeo atrás sobre os gibeonitas e sobre a outra filha de Saul, sobre Merabe, a história de Merabe, ela é dividida com a história de Rispa. Eu disse que Saul quebrou uma aliança que o povo de Israel fez com o povo de Gibeá e matou, quase exterminou os gibeonitas. E essa atitude de Saul marcou a terra e trouxe maldição para a terra. No episódio de hoje, Davi já é rei de Israel e a nação de Israel vem sofrendo com uma seca há 3 anos, uma seca muito grande que estava trazendo prejuízo e morte para a terra. E como Davi sempre buscou a direção de Deus para tudo que ele ia fazer, Deus mostrou que aquela seca era uma consequência do pecado de Saul, que havia quebrado uma aliança do povo de Israel com os gibeonitas. E quando Davi foi perguntar aos gibeonitas o que seria necessário fazer para ter paz, para que aquela aliança, aquele prejuízo que eles tiveram pudesse ser amenizado, os gibeonitas pediram 7 descendentes de Saul para que fossem enforcados. Os 7 descendentes de Saul foram os 5 filhos de Merabe e os 2 filhos de Rispa. Eles foram enforcados e os corpos deles não deveriam ser retirados dali, para ficar como um alerta às pessoas, para que todos vissem o que aconteceu a eles, como uma vergonha. Porém, Rispa, essa mãe zelosa, ela armou uma tenda com um pano de saco entre as pedras e ela passou aproximadamente de 3 a 5 meses acampada no lugar onde esses corpos estavam pendurados, enxotando as aves durante o dia para que não se aproximassem deles e as feras do campo à noite. Ela protegeu os corpos daqueles 7 homens, entre eles os seus 2 filhos. É uma história triste, é uma história chocante, forte, mas nos faz pensar em nós como mães. Se você é mãe, você precisa proteger os seus filhos. No nosso caso, Rispa estava protegendo apenas o corpo dos seus filhos mortos. Mas eu te convido a refletir o que você, mãe, tem feito para proteger a vida dos seus filhos. Essa atitude de Rispa chamou a atenção de Davi e ele promoveu um enterro digno, com honras, para esses 7 homens. E eu te pergunto, o que você tem feito para proteger a sua casa? O que você tem feito para proteger a sua família? Não seja uma mãe negligente. Não seja uma mulher que deixa as coisas acontecerem, que deixa outros tomarem a responsabilidade por aquilo que diz respeito a você. Você tem autoridade sobre os seus filhos e você precisa protegê-los de todas as influências malignas e mundanas que estiver ao seu alcance, desde pequenos e principalmente enquanto eles são pequenos. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele.
Seja uma mãe cuidadosa, seja uma mãe zelosa, uma mãe protetora, não ao extremo, mas principalmente espiritualmente. Ore pelos seus filhos, coloque a vida deles diante de Deus todos os dias, peça direção, peça proteção, peça sabedoria para educar e para ensinar. Diga não quando for necessário e diga sim quando for conveniente. Tenha prudência. Ensine os seus filhos a amar e servir a Deus de todo o coração. Essa é a sua função. Não como Rispa, que estava protegendo filhos mortos, mas como uma mãe de Deus que protege os seus filhos vivos, para que um dia eles alcancem a glória juntamente com você. Essa é a nossa reflexão de hoje. Bom dia. Deus te abençoe.